Pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas mais uma vez. Acho que a gente fez um trabalho tão bacana em 2024 com a sequência de podcasts que nos encorajou a ter outros, e hoje é um especial que também, quando nós abrimos esse projeto, nós abrimos com o pessoal da Previ, e hoje a abertura do ano de 2025 também é com a Previ, para que a gente possa ter uma ideia macro do que está acontecendo em termos fiscais no Brasil, impacto da reforma, enfim, assuntos cruciais, sensíveis, que eu acho que são importantes serem retomados para esse ano de 2025. E hoje é que eu tenho um grande prazer de estar com o Bizi, estar com o Celestino, presidente. Acho que a gente tem muito o que falar, vai ser pouco tempo, né? Mas acredito que a ideia hoje é a gente passar um panorama geral para o nosso público a respeito de como vocês, né, são tracionadores da atividade produtiva, como vocês estão enxergando alguns pontos dos aspectos fiscais, da reforma tributária e do futuro fiscal para esse 2025 em termos gerais. Então, presidente, queria lhe ouvir aí quais são os nossos desafios iniciais aí a respeito do ano fiscal do Brasil. Então, Pablo, primeiro de tudo aí, parabéns pelo trabalho que o comitê vem fazendo aí, juntamente com a diretoria jurídica, e que tem colocado aí em cima da mesa pautas fundamentais para o setor produtivo, setoriais e algumas transversais, né, e que são, em última análise, a sobrevivência, né, do nosso futuro enquanto economia regional, enquanto economia local. Então, que bom que nós temos esse canal aí na casa e que pode fazer essa entrega excepcional aí para os nossos associados e para a comunidade como um todo. Infelizmente, quando nós vamos falar de questões fiscais, Pablo, nós sempre contamos com a sanha arrecadatória do poder público, né? E infelizmente, entra governo, sai governo, no pano de fundo sempre tem o viés de vamos arrecadar mais. Essa é a máxima, é o que guia toda e qualquer iniciativa. E naquilo que diz respeito à reforma tributária e ao próprio projeto da renda, que é o que mais proximamente nós temos aqui, no pano de fundo existem essas duas máximas, arrecadar mais, né? Aquilo que diz respeito à reforma tributária, eu acho que a gente está passando fases, né? A primeira fase era a resistência, né? Esse negócio não vai acontecer, veja bem, Samarilove. Bem, agora é fato, ela está aí. Não há mais como mudar os fatos. Agora o nosso trabalho não é mais resistir, nosso trabalho tem que ser focado em mitigar os efeitos que ela vai causar nos agentes econômicos, né? E eu tenho sempre falado que o que norteou os 40 anos de consenso sobre reforma tributária era: vamos simplificar o processo, vamos ter um imposto de base ampla, vamos desburocratizar todas as obrigações acessórias, ou seja, aquele trabalho extremo de preparação de informações, de geração e entrega de informações. Como bons brasileiros, nós conseguimos rasgar os 3 princípios que guiaram toda a reforma ao longo desses 40 anos, né? Nós trocamos, como tu sempre fala, né, Pablo, 5 impostos por 4, e a gente simplesmente disse que ele para de existir, mas ele existe, ele está ali no cantinho, daqui a pouco alguém se anima e traz de volta. Infelizmente, o imposto de base ampla, ele veio cheio de exceções, o que faz a alíquota média, a alíquota modal, ir para a estratosfera. E aquilo que nós queríamos, que era desonerar um setor estratégico para o Brasil, que é a indústria manufatureira, a transformação, nós infelizmente também nos afastamos, na minha opinião, muito, porque em alguns pontos a gente desonera, mas na grande parte das operações nós vamos criar, por exemplo, nós comentávamos aqui, né, a subcontratação industrial, que é algo muito importante, é algo estratégico, é algo que incentiva a alta especialização na indústria, né? Se você é bom em pintura, por que eu vou ter a minha pintura? Eu vou subcontratar. A reforma penaliza o subcontratado. Então são alguns drops, Pablo, que eu deixo aqui para a gente abrir a discussão e depois aprofundar aí cada um deles, enfim, no decorrer do nosso papo. Claro, eu tenho perguntas especiais, que o momento vai chegar. Agora, Bizi, tem 2 pontos aqui que eu queria, além de ouvir a tua opinião em termos gerais, como trouxe o Celestino, eu queria desmistificar uma coisa.
Eu tenho ouvido demais falar que a reforma tributária é pró-indústria. Ela beneficia a indústria, penaliza os serviços. Depois a gente pode até conversar a respeito disso. Mas eu queria desmistificar isso aí. Eu acho que ela vem para corrigir erros históricos, mas ela já não entrega mais para a indústria o que ela entregaria antes, não é verdade? Bom, Pablo, primeiramente parabéns mais uma vez pela tua, eu acho que deve ser a terceira ou quarta o podcast que a gente participa sobre esse assunto, né? E os assuntos estão evoluindo, estamos atropeladamente, passou pelo Congresso, vocês acompanharam, todos acompanham como foi a votação. As discussões, elas são bastante acirradas entre os setores, né, de quem vai ser penalizado ou não, e nós tivemos um item que vai complicar a indústria, com certeza ainda é a Zona Franca de Manaus, que continua mais aquele imposto IPI de 160 produtos que são fabricados lá. Então quem fabrica aquele produto vai continuar com o IPI. Bom, para a indústria, nós olhamos assim macro, a indústria está com taxação de 31%, 32%, né? Serviços 20%, o agro 3% e assim vai. Bom, agora esse imposto vai equalizar um pouquinho. Então a gente olha assim, a indústria vai baixar de 31% para 26% ou para 28%, né? Então o que está efetivamente contratado e decidido. Então há uma redução. Só que as penalidades da indústria vão surgir, que por exemplo, as indústrias que compram matérias-primas, agora que se estocam de matérias-primas, vão ter que ter um fluxo de caixa diferenciado, ou seja, vai ter que pagar o imposto já no estoque. E antes tu estocava teu ICM e depois compensava, os impostos depois compensavam no final do mês. Agora não, tu já vai ter que pagar antecipado conforme tu compra a mercadoria. E depois vai fazer essa compensação. Esse é um item que vai dar problema para a indústria, vai ter que regular muito forte essa questão. A segunda é a questão de nós termos o imposto até 2032, que vai ter um custo adicional para calcular. Então nós vamos ter todos os impostos que nós temos hoje e vamos botar mais gente para calcular o imposto até entrar em 2032, o CBS e o IBS, e aí sim sai todos os outros impostos. Mas continua o IPI. Então quem fabrica produtos que tem na Zona Franca de Manaus tem mais aquele imposto que vai ter que calcular. A outra vai ser a questão dos serviços, né, acreditação. Esse é um item que vai poder ajudar a indústria, se creditar dos serviços de terceiros que a gente não se creditava, até de embalagem e outras questões, né? Então isso poderá ajudar. Mas eu diria que é um processo de transição em que nós vamos ter muito tempo, na minha opinião, em que vai ter aumento de custos para a indústria na parte de como calcular os impostos e como regulamentar eles, né? Também tem a questão da terceirização. Hoje é um item importante na indústria, então a pejotização poderá crescer até, porque tem atividade dentro da indústria que tu faz e tu não te acredita, porque ele é um custo da firma, como diz, né? E agora se eu passar ele para fora, então os cálculos que muitas áreas dentro das indústrias vão fazer se vale a pena terceirizar alguns serviços ou não, porque aí tu pode te acreditar, ao fazer internamente tu não te acredita. Então isso é um item que tem que ser feito agora, muitos cálculos. Então vai ter a área tributária das empresas, vai ser muito demandado nesses próximos anos. Então é assessoria, é consultas, é o que dá para os médicos que prestam serviço, os advogados, eles vão ter que ter o HBS, vai ter que ter uma classificação fiscal, então ele como pessoa física não poderá ser acreditado, ele vai ter que abrir empresas. Então todas essas questões agora começam a aflorar, porque vai ter uma regulamentação. Mas o que mais preocupa a indústria é a questão dos benefícios fiscais, a guerra fiscal, que ela acaba em teoria, porque não tem mais o ICM como diferencial, mas vai ter o fundo dos estados que vai, olhando assim, nós olhando assim bem grosseiramente, o norte e o nordeste vão se beneficiar muito desses fundos para levar indústrias para lá e vão usar esses fundos, a NBR, para FNDR, né? Para levar as empresas para lá. Então, e essa guerra vai continuar. Então,
Tu sabe que tem um detalhe interessante para pegar esse gancho, que uma das grandes promessas, e diversas lives que eu assisti, sei lá quantas horas, gente, de lives do governo federal a respeito da reforma tributária. Teve um do Bernardo Api, quando ele lançou o PL 68, foi 8 horas de live. Eu botei lá no 1.5 do YouTube e comecei a ver, né? E tem um detalhe interessante sobre a guerra fiscal que você fala, que eu acho que a guerra fiscal não vai terminar. Ela mudou de lugar. Ela saiu a forma de 26 estados e eles criaram um coliseu, uma arena de batalha chamada Comitê Gestor, presidente, que é onde os estados e municípios... E é um por estado, né? É um por estado. E tem os municípios também na brincadeira. E um por capital. E um por capital. E aí vem a sequência no assunto, que eu queria sair um pouco da indústria, mas também falar sobre onde a gente está situado, Caxias do Sul, presidente. A gente tem condições, o município de Caxias do Sul, os municípios, o Pacto Federativo Brasileiro consegue suportar uma reconfiguração assim a forceps, da forma como está sendo feito? Como tu enxerga isso? Então, Pablo, esse é um tema que também nos preocupa enquanto entidade, enquanto casa, né, que tem um dos objetivos é que a gente melhore todo o ecossistema de negócios. A área pública é parte do nosso ecossistema de negócios, né? Então, vamos voltar um passo atrás. Antes da gente falar em reforma tributária, seria saudável, em qualquer lugar, como nós nos julgamos politicamente evoluídos, né, deveríamos ter discutido qual é o Estado que eu quero. Que tamanho de Estado? E aí sim a gente evoluir para a reforma tributária, dizendo, bem, para custear aquilo eu preciso disso. Eu pergunto, e poucos municípios, eu tenho certeza, se atentaram, alguns estão se atentando nesse momento, o caos que vão virar as contas deles, né, Bise? Porque sutilmente a reforma tributária ela mudou. Não vem mais automaticamente, vai ter. Então, ela mudou a base de arrecadação para o consumo. Então aqueles pequenos municípios, tipicamente produtores do agro ou ancorados em indústria de grande porte, vão deixar de ter arrecadação, porque a arrecadação vai estar no consumo. Como é que esses municípios vão sobreviver? São perguntas que não têm resposta e que o poder público precisa entregar a resposta. Porque lá na ponta tem cidadãos que precisam de educação, precisam de saúde, precisam de segurança pública, precisam de infraestrutura. Como é que esse município vai fazer frente a tudo isso? Veja, são 5.000 municípios, aproximadamente no Brasil, né? Desses, eu acho que 10% são autônomos enquanto à arrecadação. Todo o resto vive de me dar, né? Me salva as finanças. Como ele vai fazer isso? Caxias do Sul é um exportador de serviço, presidente. Por exemplo, a gente exporta tudo aqui de Caxias do Sul, exportar no sentido, né, regional. Mas Caxias tem uma característica muito forte, Paulo, que é a característica manufatureira. Isso é nós somos uma indústria, nós somos uma grande indústria. Nós temos um consumo equivalente a 500 mil de pessoas, mas nós produzimos bens e mercadorias muito maior do que isso. Ou seja, em teoria, a nossa arrecadação vai cair substancialmente. Como nós vamos fazer frente? Mas a gente tem um fundo que um dia vai acabar. Veja, o fundo tem data para terminar. E quando terminar? Como é que... São 70 bi por ano, né? Então, observa que tudo que nós estamos fazendo hoje em 25 e fizemos em 24, nós estamos procurando reescrever ou escrever a história dos próximos 100 anos de Brasil. A próxima reforma tributária estrutural vai demorar 50 a 100 anos para acontecer de novo. Ou seja, como nós vamos equacionar tudo isso? É aquilo que eu falava no início. Nós tivemos um momento que todos nós estávamos refratando, não, isso não vai acontecer, isso aí não vai vingar, não sei. E aconteceu. O fato está aí. Agora a gente tem que equalizar tudo isso. Então, qual é o projeto de cidade que a gente quer? E, Bise, o que faz o empresário ficar em Caxias do Sul com essa nova configuração de reforma que a gente está conversando? E até o nosso ouvinte pensa que a gente fosse entrar em detalhes mais técnicos, mais ásperos da reforma, mas acho que tem tanta discussão anterior à questão contábil, que é isso que a gente está debatendo agora em termos macroeconômicos, né? Não macroeconômicos, mas enfim, que envolve todo o setor produtivo. Pensando nisso, projeto de cidade, vai ter consumo aqui em Caxias ou vai ter consumo fora? O consumo, o dinheiro vai estar onde está o consumo. O que faz o empresário ficar em Caxias agora, sendo que nós vamos ter perda de benefícios fiscais, como o Bise falou, no estado do Rio Grande do Sul, que tem vários, nós vamos ter
desafios logísticos. O que faz o empresário ficar aqui? Bom, aí depende, nós temos que classificar o tipo de indústria, né? Nós temos aqui um cluster automotivo, metal mecânico muito forte. E esse cluster, então, tem grandes empresas que são consumidoras e se formou ao redor dessas empresas um Tier 1 e 2 ou 3 fornecedores ou subfornecedores. Então, a indústria vive, nós tivemos vários ciclos aqui, o ciclo da madeira, o ciclo do vinho, o ciclo da cutelaria, então se formou ciclos dentro da nossa região. E hoje é o metal mecânico. E essa é a grande dúvida que nós temos, qual é o próximo ciclo, né? O ciclo vai ser da inovação, do turismo, dos serviços, do que vai ser? Ou vai continuar o metal mecânico? Para continuar o metal mecânico e automotivo, nós temos que resolver alguns problemas importantes. Um deles é a logística, o outro é a falta de mão de obra, a formação de mão de obra, um ambiente mais agradável para cá, atrair outras atividades que são complementares. Nós não temos nenhuma laminadora de aço, por exemplo, nós somos o terceiro estado maior consumidor de aço, e hoje temos um subsídio no frete do aço. Como é que vai se resolver isso? Então, uma laminadora de aço, que foi sempre falado, teria que ter uma indução. O governo do estado fez um projeto de desenvolvimento do estado, contratou a McKinsey para fazer uma avaliação do futuro do Rio Grande do Sul. E o que está reservado para Caxias desses projetos? Vamos fabricar veículos, baterias elétricas, eletrificação, hidrogênio verde, umas coisas assim de longo prazo, né? Então eu diria que o ambiente é que vai fazer, o ambiente amigável, né, da cidade poderá então trair as expectativas, poderá atrair as expectativas ou trazer novas empresas para cá. Então esse ambiente quem vai fazer é o poder público, quem vai induzir, quem vai beneficiar, quem vai dar condições. E o poder público eu falo de uma forma geral. Então tem que ter um ambiente inclusivo, como tem Santa Catarina está fazendo, Joinville, Florianópolis para inovação, está se formando em outras cidades polos de levar atividades. Então o consumo aqui ele vai continuar. Uma cidade de 500 mil habitantes, né? Agora, o que vai fazer as empresas ficarem aqui é a logística, incentivos, a formação de mão de obra, a formação de engenheiros, é um conjunto de atividades que vai permanecer aqui. Mas eu vou voltar ao tema anterior, que o Louro falou. Nós sempre debatemos e falamos da questão de uma reforma administrativa de diminuir o tamanho do Estado. Sempre falamos isso. E nós precisamos induzir isso no Brasil como um todo, a nível federal, dos 3 poderes, e a nível dos municípios e estados. Se não acontecer isso, o 28 não vai chegar. O Estado é glutão, vai querer. Então, nós já vamos sair partir de um IVA maior do mundo, né? Um dos maiores do mundo. E como é que nós vamos nos tornar competitivos? Diminuindo o tamanho do Estado. E não há movimentos para isso. Ao contrário. Congresso querendo botar mais 14 deputados, as estatais sendo aparelhadas, o município aqui também, ou seja, todo o Estado que é dinheiro público parece que ele não tem dono e vai se criando, e essa conta não consegue o IVA pagar. E eu me surpreendi essa semana passada que a prefeitura está falando que uma nota fiscal não pode mais ter 2 serviços na mesma nota, que é uma preparação para a reforma tributária, né? Bom, mas então as empresas já começam a ter mais custo, porque eu vou ter que emitir 2 notas, ou 3, ou 4. Se eu tinha numa nota 4 ou 5 serviços, não pode mais. Então, e a simplificação? Lembra do princípio? Simplificar. Simplificar? Então, eu respondi em parte a tua pergunta, eu vou deixar para o Celestino. Não, mas ficou super claro, eu achei ótimo, porque eu acho que eu quero revisitar esse tema também, que tu traz, que eu sei que é um tema que é muito mais sensível, porque me parece que a gente já começa no cheque especial, né, presidente? A reforma tributária, ela tem caráter arrecadatório, seja para arrecadar melhor, que vai, seja para uma fatia maior, porque o Estado precisa sobreviver, e eu não entendo porque ele não faz o dever de casa. Que esse dever de casa seria o quê? Eles se repensar. Então, tamanho
e uma série de mecanismos. Só que, por outro lado, eu fico pensando o seguinte, nós temos um Estado que traz uma reforma tributária, traz a reforma tributária com vários mecanismos prometidos de ganho de pilares que foram completamente passados por cima, e ele terceiriza de fato, que já vem sendo terceirizado há muito tempo, a contabilidade, né, os ajustes, o planejamento, ele terceiriza para as empresas um dever de casa que é o Robin Hood fiscal, que eu chamo, porque é a questão de crédito, mas mais do que isso, a convivência com dois sistemas. Como que as empresas vão, e agora falando um pouquinho, que eu sei que tu é expert na área contábil, como que as empresas vão suportar isso aí? Como o contador vai sair de um trabalho hoje reativo para um trabalho proativo de planejamento, porque me parece que a contabilidade vai estar ao lado das empresas como um fator competitivo agora. A reforma tributária vai exigir isso, né? Durante esse período de transição, como é que a gente vai suportar isso aí? Pablo, bem, me parece que a gente tem aí uma mudança de sentido do vento, mas não do vento. Então, eu te diria assim que as empresas que são hoje modernas e proativas na busca dos seus mercados já têm a contabilidade e já tem na empresa de contabilidade que os assessora um parceiro para entender oportunidades, para entender limites e para buscar o entendimento do seu próprio negócio. Esse me parece ser o pulo do gato. Se eu estou inserido numa indústria que faz determinado produto, ou num comércio que se dedica a tal comercialização, eu preciso entender o ecossistema que está no meu entorno. Este entendimento é que vai ter que mudar, ou seja, o rumo do vento. Eu estou acostumado a entender crédito de PIS, COFINS, um imposário, nós podemos passar até a meia-noite falando em impostos, que são intermináveis, né? Tá bem, eu vou guardar tudo isso e ao lado eu vou construir um novo racional, um novo entendimento de ecossistema, que é justamente isso que o Binzi dizia há pouco. Bem, eu tenho uma situação hoje para pejotizar. Como será amanhã? Hoje, não tem sentido eu ter dentro da minha casa, da minha indústria, ou do meu comércio, uma atividade muito específica. Eu subcontrato. Eu contrato em favor da alta especialização, o que é muito saudável fora do âmbito do tributo. A alta especialização faz bem para a competitividade. Se eu sou craque em bater faltas da meia-lua da grande área, eu vou ser especialista naquilo. Eu não vou ter um batedor mediano. Ou seja, tudo isso agora vai ter que ter um racional de custo. Hoje, quarteirizar pode fazer sentido. Daqui a alguns meses, com o advento, pode não fazer sentido. Então, eu te diria assim, tem um grande trabalho para ser feito aí, por todo o ecossistema de produção, de comercialização, enfim, dos agentes econômicos, de entendimento dessa nova realidade. Quais são os novos limites de crédito? A Receita Federal já vem aí, já começa a se pronunciar com aquela velha máxima dela de, bem, vamos pôr freio nesse negócio de crédito. Aquela expressão tudo que está na lei, já tem uma vírgula no final e tem um veja bem, um Samarilov, sendo construído para dizer, seu Binzi, aquele crédito lá, eu não concordo que seja feito. Ou seja, qual é o racional que nós teremos amanhã? Essa reinvenção terá que ser feita, como eu provoquei há pouco, nos entes públicos, que vão ter que financiar suas contas, vai ter que ser feito pelos agentes tributários e contábeis, empresas, etc., e vai ter que ser feito pelas empresas produtoras e empresas de comércio, empresas de serviço em geral, entendendo os seus novos racionais e as suas novas condições de competir. Essa é a palavra que está no fundo de tudo. Condições para competir. Se alguém acha que o seu competidor, algum dos nossos associados, os nossos ouvintes aí, que o seu competidor está no outro lado da rua do seu bairro, está muito enganado. Seu competidor está em nível planetário. Ah, mas eu faço um serviço, Binzi, que só eu faço aqui em Caxias. Cuidado. Vai aparecer um concorrente logo, logo. Ah, mas eu fabrico uma peça que só eu sei fazer. Cuidado. Alguém vai passar a produzir se o negócio for competitivo. Então, a competição, ela precisa ser entendida em escala global. Os nossos competidores estão em outro município, num outro estado,
dentro do Brasil, fora do Brasil. Né? Então, quando nós dizemos assim, bem, a carga tributária brasileira já vai beirar o passar dos 40%. Esse é o pênalti que nós vamos ter que cobrar de alguém para enfrentar a competição asiática, com a própria competição americana. Né? Nós temos uma nova ideologia, um novo governo americano que diz assim, eu quero o meu país de volta à competição para fabricar agora. E vai fazer. E vai fazer. Porque não falta a ele capacidade de produzir e não falta a ele tecnologia. Ele tem. Ele é um consumo. E ele é um gigante. Ou seja, ele tem escala. Coisa que nós, em muitos pontos, nós não temos, né? Nós produzimos aqui, para dar apenas um dado, Bizzi, muito relevante, nós produzimos aqui 8, 9, 10% da quantidade de veículos produzidos na China, por exemplo. Observa a diferença de escala. É um absurdo. Aço. Escala é fundamental para competir. Mas deixa eu só fazer uma consideração. Claro. Eu participei de um seminário com o Hawley, que foi um dos também que ajudou a escrever um pouquinho da reforma tributária, e era sobre seminário de automotivo, então nós estávamos vendo quanto ia taxar os ônibus, caminhões, etc. E na preliminar lá a gente estava discutindo, ele disse o seguinte, ele disse, olha, o governo não tem ideia do quanto vai aumentar a arrecadação, porque a informalidade hoje no Brasil é altíssima, ou seja, a sonegação é altíssima, e agora a reforma vai eliminar a questão da meia nota, ou sem nota, ou etc, etc. Porque o cara não vai se acreditar dos impostos agora, né? Então ele disse, mas Hawley, um médico, aí começou a ver profissão por profissão, como é que vai ser um médico, como é que vai ser um advogado, um condomínio. Eu, por exemplo, fui síndico e o cara nada do filho te dá nota fiscal, é recibo, poucas coisas o cara dá nota fiscal. Ele disse, não, mas um condomínio não vai se beneficiar dos impostos, né? Então ele vai poder pagar sem. Ele disse, não, mas pode ter certeza, porque devagarinho a Receita Federal vai apertar. Então o volume de arrecadação que vai surgir da informalidade que tem hoje no sistema é altíssimo. O Brasil é campeão de sonegação. Aí hoje saiu um artigo do presidente lá, um dos presidentes da Associação Brasileira de Produtos Têxteis. Ele falou o seguinte, que a informalidade da mão de obra, que gira em torno de 10% no mundo, né, que é aquele cara que faz esse serviço, no Brasil ela é 38%. Lá no Nordeste é 50%. Tá? Então, 54% para ser mais preciso. Então ele disse assim, isso aí, o Brasil vai ter que chegar a um ponto de ter. E quem que paga esse custo social? São todos os brasileiros, né? São os impostos, vai ser o IVA, que vai pagar a previdência privada, é o tamanho do Estado. Então essa informalidade que hoje está nos afetando até na questão da mão de obra, a reforma tributária poderá resolver uma boa parte disso. Aí como é que fica o Simples? O Simples, depois eu acho que gostaria que falasse também sobre como é que fica a turma dos MEI, dos Simples, etc. Como é que vai ser, porque esse é um outro item que nos preocupa. Bom, a respeito disso eu posso contribuir brevemente. Eu tenho uma pergunta pronta para o presidente aqui, que está horas na minha cabeça, e agora chegou o momento de fazer. Boa. Mas antes eu vou fazer um recorte simples, Bizzi. É o seguinte, o Simples Nacional, ele permaneceu, certo? Ele permanece igual. O que fizeram foi trazer complexidade para ele, então eu chamo ele de o Complexo Nacional hoje, certo? Porque na prática o que acontece? A empresa que vende do Simples, uma empresa do lucro real, certo? Ela vai gerar um crédito até o limite do imposto recolhido, sendo que essa empresa antes tinha um crédito de 9,25 sobre o Simples, e agora vai ter um limite de crédito sobre o imposto recolhido, ou seja, aniquilar o Simples Nacional. Não é mais interessante comprar de empresa Simples Nacional. E aí criaram um sistema híbrido, que para mim é uma maluquice completa, por isso que tornaram complexo um sistema que era para ser simples, já não era mais tanto, que esse sistema que a gente está chamando de híbrido, enfim, que o optante do Simples Nacional pode fazer o que existe hoje com o ICMS em relação ao regime geral do IBS-CBS, ou seja,
eu permaneço no Simples para imposto de renda, contribuição social e previdência, mas eu entro no regime geral para o IBS e CBS, podendo tomar crédito e gerando crédito integral para o meu adquirente. Empresas intensivas em mão de obra até o limite de 3.600, ok, faz sentido estar no Simples. Fora isso, não faz mais sentido estar no Simples. O presumido vai se tornar mais econômico porque tu vai tomar crédito e tu vai gerar crédito integral. O que eu vejo é que as grandes indústrias vão começar a forçar os seus fornecedores do Simples a ingressarem no regime geral para gerar crédito completo. Isso. Os pejotizados, pessoal, vai aumentar o ticket. Sim, vão botar no preço. Todos os pejotizados. Eu tenho combinado contigo que eu tenho um valor lá, sei lá, de 20 mil por mês. E tinha um impostinho sobre isso aí. Agora vai ter que ser 20.700, 21.200. E para as empresas que trabalham com markup, o que eu vou fazer? Vou repassar. Então vai ter na minha modesta opinião, a reforma tributária vai trazer um processo inflacionário também. Tu vai poder te creditar, mas num valor maior. Então o teu custo vai subir, em teoria. Exatamente. Tu paga menos imposto, mas o teu custo real sobe. Sobe. Vai ter que... E o que te fizeram? Tentaram acomodar o Simples no meio dessa forma bizarra e híbrida. E aí o contribuinte do Simples, que é um camarada super informal, e que vai chegar ao contador e vai dizer: meu amigo, como é que está o teu estoque? Porque vai ter uma transição e tu vai gerar um crédito presumido sobre o teu estoque. Como é que está o teu estoque? Ele falou: tá lá no fundo do pavilhão. Não, o estoque contábil. Esse é o plano do contador? Estoque contábil. Aí onde é que vem um detalhe que me parece, pessoal, e aí é a sensibilidade maior que eu tenho. O empresário brasileiro, a grande maioria, não tem cultura corporativa para suportar a reforma que está vindo. Me parece que é isso. E aí o recado que eu já falei demais, quero ver o presidente, planejamento. Me parece que as empresas estão dormindo no ponto. Eu acho que tem muito cético que acha que a reforma não vai acontecer, que vai vir um novo governo, presidente, que esse governo vai enterrar a reforma. Eu acho que a reforma já aconteceu, já está contratada. O ano que vem já tem que começar a recolher o IBS, CBS e o 1% lá. 1% do IBS. E aí a minha pergunta é, dentro de todos os arranjos políticos que tiveram no Congresso, eles vão descontratar isso? A gente sabe que já tem congressista amarrado até a 4ª geração com promessas que fez a respeito da reforma, presidente. E aproveitando esse gancho todo, a respeito desse rumo político que a reforma tem, me parece que eu tenho lido muito a respeito da bússola fiscal do Brasil está desnorteada. Né? E eu não quero fazer aqui apologia a um ou outro governo, acho que não é o nosso papel, eu quero pegar os últimos 5, 6, 10, 15, 20 anos de Brasil, que a gente tem déficits recorrentes, problemas recorrentes de orçamento. Veio a reforma tributária para arrecadar mais, mas parece que esse dinheiro está super carimbado, e agora veio a reforma da renda. Mas me parece que o governo continua fora do seu rumo fiscal, gastando demais. Como é que tu entende isso? Pablo, infelizmente, e talvez até seja um pouco duro o que eu vou te dizer aqui, mas é real, e esse racional, é preciso que a comunidade entenda. A reforma da renda, ela é aumento da carga tributária. Esse é o pano de fundo. Observa que nós, mais uma vez, estamos sendo tracionados pela maldade da narrativa do discurso do nós contra eles. Vamos desonerar o trabalhador e vamos onerar os super ricos. Esse é o discurso maldoso, perverso, do nós contra eles. Ideológico. Quando, na verdade, nós deveríamos estar discutindo carga tributária. É isso que a sociedade deveria estar discutindo. Atente que a tabela do imposto de renda, ela não é corrigida desde 2015. São 10 anos. 10 anos em que o seu salário, meu salário, o salário do BISE, foram sendo aumentados vegetativamente pela inflação. Ou seja, se nós tivéssemos sido intelectualmente honestos, não existe desonestidade pior do que a desonestidade intelectual. Essa destrói. Nós deveríamos ter feito essa correção anualmente. Hoje a tabela já seria, então, os tão sonhados 5 mil reais. Pasmem, olha como é diabólico o raciocínio. Eu vou fazer uma benesse, eu vou lhe dar... que era teu? Que já era teu. Porém, eu sutilmente
não vou mexer nas outras faixas de imposto de renda. Ou seja, 15%, 7,5% que é a entrada dos 5 mil, vai estar isento dali para trás. Mas o 27,5% deveria estar em R$12.500. Não, eu estou tornando R$7.000 tributado, 7 mil quebradinhos, tributado a 27,5%. Olha o tamanho da maldade desse negócio. Se nós estivéssemos discutindo de maneira altiva, em favor da sociedade e não da arrecadação, nós teríamos um projeto de lei dizendo: aqui está a correção da tabela do imposto de renda. Eu vou trazer a base 2015 para 2025 e vou arrumar isso. Isso é um projeto. Aqui ao lado, seu Bito, está um projeto para aumentar a carga tributária. No final da história, tem um aumento real na veia e eu quero arrecadar mais. Isso é intelectualmente honesto. Fora disso, não. Nós estamos sendo levados de novo pelo discurso do nós contra eles. E pasme, esse assunto vai para o Congresso Nacional. Infelizmente vai ser aprovado, porque ninguém vai ter a honestidade de fazer um discurso como eu estou fazendo aqui, dizer assim, não, eu político vou ser contra aumentar. Claro que não, né? Cara, não vai contra a sua base. Claro que não vai contrariar o voto. É muito mais fácil vender bondades. Porém, é importante que todos nós tenhamos presente que em vários lugares do mundo, vários já tentaram essa experiência de taxar o capital. Ele foge. O capital não aceita maldade. O capital se molda com muita facilidade. Pode ter certeza que, junto com o Brasil querendo competir por dinheiro, e dinheiro não é pecado, tá? Não. Tem gente que acha que dinheiro é pecado. Não. Dinheiro é investimento, dinheiro é risco, é o que faz a economia girar, se mover e crescer. Esse dinheiro vai trocar de pátria. Tem mais de 150 países, Paulo, ávidos para pegar o dinheiro do capital brasileiro, que está aqui, gerando emprego, renda e oportunidade. Ele vai se mover. Vários outros tentaram esse movimento, precisaram recuar para manter capital, para manter investimento, para manter as suas empresas pujantes. Não vamos imaginar, enquanto sociedade, que nós vamos nos desenvolver aumentando carga tributária. Se a gente pegar um recorte, Paulo, você é mais novo que nós, né, bicho? Nós somos uma geração um pouco mais para trás do Pablo. A minha, principalmente. Nos anos de 94, 95, 96, quando o Fernando Henrique assumiu o governo, e é importante esse recorte, tem 40 anos, 35 anos, porque por ali passaram todas as cores partidárias, direita, esquerda, centro, pode escolher, todos estiveram no governo. A carga tributária era da ordem de 22%, 23% do PIB. Hoje, ela é 40% do PIB. E não tem pecado ela ser 40% do PIB. A pergunta que eu quero que alguém me responda é: o que é que melhorou? Não para mim, para você. Sociedade. O que é que a sociedade tem a mais nesses 40 anos, nesses 30 anos? O que é que melhorou? Muito pouco. Se a gente tem uma estrada em boas condições, é porque nós privatizamos. O sistema de telecomunicações, que bom que alguém teve a iniciativa de privatizar, porque agora ele funciona. O que eu quero dizer é que não foi o governo que fez. O governo, em última análise, acabou sendo um fim em si mesmo. Ele criou musculatura, ele criou massa, consome da sociedade. A sociedade precisa dar um passo à frente e dizer assim, bem, chega. Daqui para frente, a arrecadação precisa reduzir 0,5 ponto percentual ao ano, ou 1 ponto percentual ao ano. É preciso que a sociedade faça um pacto em torno disso e diga, chega, aqui tem um freio de arrumação. Do contrário, nós vamos chegar a 45, é o que nós falávamos no princípio, 47, 48, 50%, e nós não vamos resolver o problema. É um saco sem fundo. E sabe que a gente está entrando num âmbito de dominância fiscal, né? Onde o nosso remédio está se tornando veneno, porque a alta taxa de juros
vai começar a travar a economia e vai gerar processos inflacionários pela dominância fiscal. Já começou. Não querendo monopolizar a conversa, mas eu me lembrei da tua fala aqui de mexer com o Bizzi há pouco, que ele falou com relação à sonegação, né? Todo esse processo de aumento de carga tributária, ele vai justificar algo que é muito simples. O crime, ele só acontece quando ele é compensado. Quando ele vale a pena. Observe quando a gente vê nos noticiários, apreendemos um caminhão de contrabando de cigarro, de uísque. Por quê? Não é porque o tributo é baixo, é porque o tributo é extremamente alto. E aí compensa. Claro. Quando nós subimos a carga tributária, naturalmente, nós incentivamos a cometer o crime. Se a carga tributária fosse racional, nós temos um exemplo aqui em Caxias. E eu acho que quando a gente tem coisas boas, precisa falar. Nós tivemos uma redução do ISS aqui na nossa cidade. E a arrecadação incrivelmente subiu. Sim, verdade. E nós temos um teste que está sendo encaminhado lá nos Estados Unidos, que a gente vê se vai dar certo ou não, mas o governo Trump está taxando todas as importações para fazer um reshoring, ou seja, trazer as empresas para fabricar lá, mas, ao mesmo tempo, ele criou uma área para baixar o custo do Estado em 2 trilhões de dólares, ou seja, 15% do orçamento americano, ele quer baixar. E quer baixar os impostos. Então, isso vai ser uma cadeia de que, ao reduzir o tamanho do Estado, o Estado não tem déficit fiscal, ou vai diminuir. Com isso, ele vai poder diminuir a taxa, a inflação agora vai disparar. Mas no médio e longo prazo, se o projeto der certo, ele vai conseguir enxugar a máquina pública, está fechando, demitindo e fazendo, o Dodge lá está trabalhando nisso, em que ele vai diminuir os impostos e promete dar até para a população uma parte desse custo, da redução do custo do Estado, transferir para a população, e nós vamos ter produto made in USA aqui no nosso país. Eu não tenho dúvida, e aquela profecia que ele falou com o Musk da renda mínima mundial, isso vai acontecer. Do jeito que os estados estão caminhando, e pegando esse gancho aí, a fuga do capital, essa tributação dos dividendos, tá? Eu sei que isso aí é um fetiche que todos os governos do mundo têm. Não vamos falar aqui de esquerda e de direita, não é nosso papel falar sobre isso. Todos os governos mundiais têm um fetiche do dividendo, do lucro, parece que há um pecado, presidente, que ele falou, há um pecado nisso. Ok. A proposta de transformação, de reforma da renda anterior, era mais pesada, mas em contrapartida desonerava a indústria. Eu vou taxar dividendo, mas eu já pago. Eu já paguei imposto de renda, eu já paguei tudo isso, mas aí eu vou taxar o dividendo, 10% de retenção, enfim. A minha pergunta é, se o empresário enxergando essa taxação, e ele tem o markup dele, para quem trabalha com markup na formação de preço, mas qualquer outra técnica, ele vai, eu tenho esse pênalti no meu lucro líquido e eu quero manter minha lucratividade sobre o capital que eu investi, senão eu vou vender tudo e vou investir em Bitcoin, brincando, né? Isso não vai tirar um outro processo inflacionário, porque afinal de contas, aquela faixa de isenção dos 5 mil reais que eu vou economizar de 800, 900 reais, ao longo do tempo a inflação não vai comer isso aí, porque não vai ter uma reprecificação por conta dessa tributação dos dividendos? Ou os empresários vão ficar apáticos e não vão repassar isso aí? Não me parece que seja do jogo do empresário ficar quieto. É que todo o Louro, que é mais especialista em contabilidade, lá tem o ROA, ROI, ROIC, capital investido, etc. O investidor vai olhar todos esses indicadores, quer dizer, eu tinha um dividendo que eu não taxava, em que eu investia tanto e eu não taxava, agora eu vou ser taxado. Então ele poderá realmente analisar a viabilidade do seu negócio versus esses indicadores, né? Para ver o que vale a pena. Então esse é o item que vai retroalimentar o pensamento de, bom, o que é que eu vou fazer como empresário, para onde eu vou. E essa questão também da isenção, que está se falando em 17 bi, já vi falar em 70 bi que vai para a economia. O que vai para a economia? Vai para onde? Essas pessoas que ganham até 5 mil, o que vão fazer? Vão poupar? Vão fazer investimentos de longo prazo? Não, vão para o consumo. Indo para o consumo, o que faz? Acelera a inflação novamente. Então, vai corroer logo essa isenção desse valor. Em 2, 3 anos, ele vai estar de novo
com o mesmo poder aquisitivo que tinha antes, porque os preços vão subir. Se não houver uma diminuição do tamanho do Estado, a dívida do governo, e não endereçar uma inflação realmente estrutural e que tenha a tendência de baixa. Entendi perfeitamente, acho que todos nós entendemos. Eu queria agradecer demais a presença de vocês, de apoiar esse projeto, de estar com a gente mais uma vez. A gente estava aqui um ano atrás falando sobre isso, né? Eu fico muito lisonjeado e honrado e espero que a gente possa voltar a conversar quando tiver novidades. E achei importante que vocês, que são tracionadores da comunidade empresarial de Caxias, que tragam essa visão, que tragam essa ideia. Tenho plena convicção que o nosso associado pode se abastecer de importantes informações, de uma visão econômica, uma visão de mundo, né, que é assim que pode proporcionar. Agradeço demais a participação de todos, a paciência por ter nos ouvido, a participação da Prevido, presidente Celestino Louro, vice-presidente de indústria do Embise. Muito obrigado e vamos continuar, né? Vamos continuar essa luta aí. Força, Brasil. Força, Brasil. Obrigado.